gente vai, eu não queria trabalhar muito isso, mas quando a gente vai ver o sacerdote Jeoada, né? Fala Joada, né? Mas se escreve Jeoada. Escolheu ele, o profeta, né, naqueles dias, o sacerdote daquele dia, e o rei que se chamava Joás, ele escolheu para Joás duas esposas. Isso me chamou muita atenção. E a Bíblia diz que elas foram férteis, geraram filhos. Sabe, quando a gente dá o valor a Deus, pede a Ele para escolher por nós, irmão, a bênção é maior. Essas mulheres foram férteis para esse rei. Amém? Foi o sacerdote que escolheu a mulher. Como é bom quando a gente dá ouvido, né? Aqueles que são de Deus. Você vai ser abençoado pelo Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu queria só falar isso também para deixar aqui. Tem muita gente que escolhe pelos olhos humanos. Tem gente que fala assim, não, pastor, eu escolhi, ele é bonitão, ele é forte. Aí escolhe para ver se ele tem dinheiro. Ah, não, ele é rico. Aí, irmão, não sabe lidar. Quase sempre quando a pessoa escolhe pelos olhos humanos, lá na frente, não vai saber lidar. Ou às vezes o momento que a mulher engorda, não vai saber lidar. O momento que vai ficar sem dinheiro, o dia mal. Bom é que você escolha, né, uma pessoa que vem ser de Deus para contigo, sabe? Porque lá na frente, tudo que você passar, ela vai estar contigo, porque ela é uma mulher de Deus. E você é mulher de Deus também. Porque lá na frente, irmão, tem o dia mal, tem a doença que pode chegar, tem às vezes o engordar, as gravidez que vem, a mudança do nosso corpo, a velhice que chega e às vezes o marido não consegue lidar com isso e já está olhando para a vizinha. Tudo isso, irmão, tem que ser preparado. Por isso, peça a direção de Deus. Casamento tem que ter direção de Deus, tem que ter a mão do Senhor. Amém? Vamos para a palavra do Senhor. Eu quero falar de Levi, as bênçãos sobre Levi. Aqui em Deuteronômio, capítulo 33, quero falar sobre Levi. Amém? Aleluia. Você já ouviu falar de Levi? Aqui em Levi vai ser aquela tribo que o Senhor considerou. Mas sempre foi assim, pastora? Não. Não, tá? Aqui no capítulo 33, Moisés vai abençoar essa tribo. Vai trazer a bênção do Senhor sobre ela. E olha o que diz a palavra aqui, né? Em Deuteronômio, capítulo 33, versículo 8 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. E de Levi diz, teu tumim, teu urim, são para o teu amado, que tu provaste em Massá, com quem contendeste nas águas de Meribá. Aquele que disse a seu pai e a sua mãe, nunca o vi, e não conheceu os seus irmãos, e não estimou aos seus filhos, pois guardaram a tua palavra e observaram o teu conserto. Ensinaram os teus juízes a Jacó e a tua lei, ó Israel. Meteram incenso no teu nariz e o holocausto sobre o seu altar. Abençoa o seu poder, o Senhor, e a obra das suas mãos te agrade. Fere os lombos dos que se levantam contra ele e o aborrece, que nunca mais se levante. Olha as bênçãos de Moisés aqui para Levi. O Senhor vai trazer as bênçãos sobre as mãos de Moisés a essa tribo chamada Levi.
Quando a gente vai olhando aqui, né, a Bíblia vai dizer: teu é o Tubim, teu é o Urim, são para o teu amado. E aí você vai traduzir essa palavra, né, tanto Tumim como Urim, né? E você vai ter, né, aqui ele dizendo, né? Levi disse, e disse para Levi, teu Tumim, quando essa palavra Tumim vem dizendo sobre perfeição e inocência. E isso nos chama muita atenção. Tumim representa perfeição e inocência. E aí, Deus ele vai trazer para essa tribo uma das maiores, talvez alguém vai dizer, mas Deus não deu nada a ele, deu o quê? Inocência? Inocência e perfeição? Sim, meu amado. Aleluia. Aleluia. O Senhor quer trazer numa geração, né, de levitas, porque às vezes nós pensamos que levita é só aquele que sobe no altar, mas Deus vai trazendo o sacerdote para todo aquele que crê e aceita Jesus como Senhor e Salvador. Deus ele não quer muitos que pensam assim, não, a inocência e perfeição só para o pastor. Não, não. Deus ele quer que todos tenham essa pedra sobre o seu peito. Deus espera que a igreja seja representada por essa pedra. Sem essa pedra, Deus não vinha a falar, irmão. A tribo de Levi levava sobre si também Urim, que representa luz. Luz. Urim representava luz. Tumim, inocência e perfeição. E Moisés está estabelecendo sobre eles tudo isso, e isso é o início. Aí ele vai dizendo, né, que tu, aí ele diz assim, são para o seu amado, que tu provaste Massá, com quem contendeste nas águas de Meribá. Houve uma contenda nas águas de Meribá. O povo se levantou contra Deus. A Bíblia vai dizer que se colocou contra Deus. Aí a Bíblia vai dizer aqui, aquele que disse a seu pai e a sua mãe, nunca vi, nunca conheci a ti e seus irmãos, e não estimou a seus filhos, pois guardaram a tua palavra e observaste o seu conserto. Esse versículo 9 vai dar referência a números. Vamos lá em números, rapidinho. Números capítulo 25. Deixa marcado aí, tá? A gente já volta, mas vamos lá em números. Números, capítulo 25. Números, capítulo 25. Números, capítulo 25. O versículo 9 vai se referir a esse momento aqui, Números, capítulo 25. Versículo 1. Então, vamos lá, irmão, para você entender. O Senhor, através de Moisés, está abençoando eles, dizendo que eles são inocentes, tá? Que eles são, né, fiéis a Deus, que eles têm a luz, né, que é a palavra, significa limpeza espiritual na vida. Ele vai dizendo que por mais que eles tenham contendido nas águas de Meribá, tá? Então, nas águas de Meribá, o povo todo contendeu contra Deus, foi rebelde contra Deus. Mas o Senhor vai trazendo livramento para eles, a renovação aqui agora, no versículo 9, ele vai dar referência ao capítulo de Números 25. A inocência de Levi é transformada aqui. Aqui o Senhor o chama. Aqui o Senhor está vendo. Olha aqui, vamos lá, capítulo 25, do versículo 1. Vamos ter que ler até o 12 para você entender, tá? Aqui diz assim, Israel deteve em Sitim. Olha aqui, lembra o pessoal que está estudando comigo, que todas as vezes que a gente se detém, né, em algum lugar tem problema? Lembra de Siquém? O povo de Jacó, os filhos de Jacó? Não teve problema, aborrecimento, desgraça?
Aqui Israel deteve e Sitim, tá vendo? Ó, aí aqui, ó. E o povo começou a prostituir-se. Tá vendo? Todas as vezes que você para onde não deveria parar, tem problema. Né? Qual é o caminho de Israel? Seguir em frente à chegada do local marcado por Deus. Todas as vezes que a gente para, se a Vânia parar no meio do caminho, se a Vânia não continuar pregando, se a Vânia não continuar fazendo o que Deus manda, vai ter problema, Vânia. Tá? Guarda isso no coração de vocês. Se vocês não obedecerem a Deus, não fazer a vontade do Senhor, vai ter problema. Alguém pode dizer, ai, pastora, depois que eu parei de orar, parei de buscar a Deus, estava indo menos à igreja, eu tive um problema na saúde. Todas as vezes que a gente para nos lugares que Deus não quer, vai ter problema. O povo começou a se prostituir com as filhas do Moabitas. Prostituição, mistura aqui, tá? Aí vamos lá. E convidar o povo aos sacrifícios dos seus deuses. Agora o povo está se misturando, né, na idolatria a outros deuses. Quem é esse povo, pastor? É o povo de Israel, tá? E o povo comeu e inclinou-se aos deuses, juntando-se, pois, Israel a Baal Peor. Olha a coisa séria aqui, irmão. Baal, lembra de Baal? Sacerdote de Baal, profetas de Baal, lembra? Aí aqui, né, juntando, pois, Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés, toma todos os cabeças do povo. Olha o que Deus está trazendo aqui. Isso aqui é importante, esse versículo 4, tá? E enforca-os. Ó. Toma todos os cabeça. Líderes. E isso aqui me chama muita atenção, irmão. Porque se a gente colocar hoje, para o nosso tempo, os líderes evangélicos, né? Por isso Deus está mandando a gente orar, que nós somos pequenos. Deus não está chamando gente grande para fazer. Deus está chamando, né? Moisés dizendo, chama todo o povo. E se a gente colocar isso para o tempo de hoje, os cabeças dos líderes evangélicos que não toma as rédeas da igreja tem por si enforcamento. Então Deus está trazendo e dizendo, chama, enforca ao Senhor diante do sol, diante do povo. Tira para fora e mata-o. Olha o que Deus está trazendo. E aqui, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. A ordem era essa. Aí vamos lá, o que aconteceu no meio desse caminho? Então Moisés disse aos juízes de Israel, cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal Peor. Olha só. Aí diz, e eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma medianita. Olha só o que ele vai fazer. O que é isso, pastora? Eles se juntaram com os moabitas e as mulheres. Eles se juntaram com os deuses dele. E veio esse homem com uma mulher entre seus braços para trazer comoção. Todas as vezes que você fica, Deus está falando para você, sai disso, faz isso, e você fica, mas Senhor, ela é tão bonita, mas Senhor, como que eu vou fazer? E você fica comovendo a si próprio e quem está em volta de você. Quando Deus já ordenou para você sair. Então, esse homem traz uma mulher medianita e fala assim, ó, perante os olhos de Moisés, olha só, que audácia, irmão, e de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Olha, então ele trouxe a mulher a quem ele tinha, entenda, irmão, o pecado da prostituição, eles se misturaram, casaram, tiveram filhos. E Deus está falando para matar. E a Bíblia diz que esse homem veio na porta e começou a chorar, dizendo, eu amo essa mulher, já casei com ela, tenho filhos, olha aí como é que estamos. Dizendo assim, não mata não,
Não faz não, não obedece não. Ele está dizendo para Moisés, não obedece não. Tem de pena de nós. Mas veja agora o que acontece. Ó, versículo 7. Entra Finéias, filhos de Arão. Amém? Levi, da tribo de Levi. Diz a palavra de Deus. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, se levantou do meio da congregação, tomou uma lança na mão, foi após o do varão israelita até a tenda e o atravessou a ambos, o varão israelita e a mulher, pela sua barriga. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Amém? Vamos ler só o versículo 11 agora, aqui rapidinho. Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois zelou o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Amém por essa palavra? Então, aqui, nesse versículo, a Bíblia vai dizer que Finéias, filhos de Eleazar, filho de Arão, irmão, pega uma lança e joga, e torna a praga sobre Israel. A ordem do Senhor ali visível. E acabou naquele momento. Aquele homem não se comoveu com o coração dos irmãos. Aquele homem não pensou no que estava fazendo em relação ao homem, mas em relação a Deus, o que Deus estava mandando. Eleazar foi corajoso. É interessante que os levita que é covarde, irmão, não deve ser chamado de levita, porque levita é corajoso. Levita não é aquele que fica com a harpa só. Levita não é aquele que canta só louvores e parece tão manso. Levita é aquele, irmão, que se levanta com coragem e ousadia para aquilo que o Senhor quer. Então, quando olhamos essa palavra, ele não teve dó no coração, dizendo quem sou eu para fazer. Ele simplesmente pegou a lança, jogou e falou: aqui não, Satanás. O Senhor não quer isso no meio. Então, as bênçãos estavam sobre ele, porque Deus ele estava guardando o conserto, porque a Bíblia diz que ele zelou o zelo do Senhor. Existe o zelo humano e o zelo do Senhor, diz a palavra de Deus. E o zelo do Senhor é muito maior do que a gente pensa, do que a gente imagina. A gente pode fazer tudo para Deus, mas o zelo do Senhor ainda é muito maior do que as nossas forças. Então, esse homem chamado, né, Finéias, zelou o zelo do Senhor. E o Senhor, através de Moisés, está abençoando. Esse versículo 9 aqui em Deuteronômio, voltando para lá, irmão, vai dizer isso. Aquele que disse a seu pai e a sua mãe, nunca ouvi. Ele está dizendo, não pertence a ti pelo pecado. Deus, ele não quer que você se misture ao pecado de jeito nenhum. Ah, mas meu pai pecou, eu tenho que pecar. Não. Oh, Finéias fez isso. Quando ele lança, ele está dizendo, não te conheço. Quem anda com Deus é meu irmão, é minha mãe, é meu pai. Às vezes abandonamos Jesus pela nossa família, não vemos ao culto porque nosso marido está pedindo, deixamos de adorar a Deus porque nossa mãe está implorando. Aprenda isso, irmão. O diabo vai acertar essa lança em você se você continuar assim. Para o que você serve para Deus se não é para adorar, buscar a Ele, fazer a vontade dEle, pelo reino dEle? A Bíblia vai dizer que esse homem se colocou na brecha, por isso essa palavra vem hoje, dizendo, aquele que disse a seu pai e a sua mãe, nunca vi e nunca conheceu os seus irmãos. Ele não tinha parte do pecado. Limpas eram as mãos.
Então, irmão, a gente às vezes quer viver, eu quero viver o sobrenatural de Deus, mas você não paga um preço. Pague o preço. Todos os eventos da tua casa, né, do teu pai, da tua mãe, dos teus irmãos, você está. Mas às vezes vinha um culto domingo, você não vem. Você não pagou o preço. Você não sabe o que é jejum. Pague o preço. Pague o preço. A Bíblia vai dizer aqui, ó, nunca ouvi, nunca conheceu seus irmãos, não estimou a seus filhos. Se tiver que falar, eles falariam. Você sabia que Arão viu o seu filho morrer? Morreu no altar. Incenso estranho foi jogado. Você sabia que ele não pôde tirar o corpo do filho, chorar pelo filho? Não. Pergunta para Arão se ele ficou com raiva de Deus. Não. Irmão, se a gente não entender o que significa o evangelho, você está deixando Deus por tudo, deixando pelo teu pai, tua mãe, teu marido, teus filhos. Você não entendeu ainda. Aqui ele vai dizer isso. E não estimou a seus filhos, pois guardaram a tua palavra e observaram o teu conserto. Os levitas de uma nova geração. Senhor, havia amaldiçoado a todos nas águas de Meribá. O Senhor tinha trazido maldição sobre todos. Mas quando a gente vai olhando aqui, o Senhor está abençoando. O Senhor está dizendo, levitas do Senhor, eu os considero, quando vocês consideram o meu zelo, zelo pela casa do Senhor, zelo pela palavra do Senhor, zelo pela presença do Senhor, zelo. Deus quer que o povo dele tenha zelo. A igreja que não tem zelo é uma igreja carnal e não espiritual. Zelo. Zelo quando vai buscar, zelo quando tem. Eu podia simplesmente, irmão, estar ali e dizer para Deus, não, qualquer jeito, qualquer versículo aí está bom para dar para o povo. Não. Zelo. As bênçãos de Levi veio porque eles foram zelosos com o Senhor. E zelo significa amor, entrega. Então, Deus vai dizendo, ensina os teus juízos a Jacó. Olha esse mistério, irmão. Ensina os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Aí ele disse, sabe por quê? Porque eles vão subir, irmão. Ao mesmo tempo que eles não têm herança, o Senhor sobe com eles. Na virtude do Espírito, está trazendo aos levitas um lugar de honra, um lugar de zelo. Como eles zelaram pelo conserto do Senhor, o Senhor está zelando pelo que eles são. Agora, sacerdote do Senhor, cuidador da casa, da lei e do conserto de Deus. É eles que vão levar a arca, é eles que vão transportá-la, é eles que vão dar direcionamento do que vai ser feito, é eles que vão levar o preço de levar o pecado do povo. É a eles que Deus vai falar. Então, Deus está honrando eles agora. E a bênção do Senhor é grande sobre os levitas. Recebe do Senhor hoje. Você que tem zelo pela casa, zelo pela palavra, zelo pela presença dele. Deus quer te honrar hoje. Sobre teu peito está perfeição e inocência. Sem isso você não vai ver a Deus. A Bíblia diz, não vai ver. Ele não tinha problema de pegar uma lança e lançar, ele não tinha problema.
Levitas que não pegam espada, diz, não, quem sou eu para lutar contra Satanás? Quem você é? Você é chamado do Senhor, para de ser covarde. Para de ser covarde. Você é chamado do Senhor. Tem muita gente que se engana na covardia espiritual, dizendo quem sou eu para pegar a espada, você é chamado do Senhor. Normalmente, quem fica falando essas coisas, irmão, anda no pecado. Diz, não, não vou pegar a espada, não. Não é porque quem sou eu, não. Sabe o que está querendo dizer? É que eu tenho parte com o inferno. Como vou pegar a espada? Porque quem é de Deus, anda com Deus, tem sobre o peito perfeição e inocência. Tem sobre a vida luz, que é Jesus. Pega tranquilamente na lança. E acerta o alvo, irmão. Todas essas características da tribo de Levi faz com que a gente nos veja aqui e lança, né, essa lança e acerta o alvo. Normalmente a gente acerta o alvo, irmão. Glória a Deus por isso. Glórias a Jesus. Nós não somos covardes. Nós não pertencemos ao pecado. Você nasceu para ser do Senhor. Talvez um dia você foi, mas hoje diga para Satanás, muda a minha história, muda a minha vida, quero renovo. Eu quero ser chamado por Senhor de inocente, né, de perfeito, de luz. Amém? Então, a Bíblia vai dizer isso para a gente terminar aqui, ó. Ensinarás os teus juízes a Jacó e a tua lei a Israel. Meterão incenso no teu nariz e o holocausto sobre o teu altar. Abençoa o seu poder. O Senhor, olha, ele está dizendo aqui, abençoa o seu poder, o Senhor. Pastora, está sendo dado a Levi um poder, sim, um poder muito grande de abrir os céus, fechar o inferno. Que poder é esse? É Jesus aqui já, irmã. Ah, irmão, não seja covarde. Você não é covarde. Como eu sei que eu estou crescendo, pastora? Quando você não depender mais do pastor. Não que você não vai precisar de pastor, você vai precisar. Mas quando a gente vai crescendo, a gente vai orando. E a gente não vai ao pastor chorando. Porque o crescimento já veio na nossa vida e a gente levanta a mão para o céu e diz, Senhor, eu sei que tu estás comigo, eu sei que tu me ouves. E quando você ora a Deus, Deus te responde. Aí você sabe que você está crescendo. A criança, quando ela é pequenininha, ela depende do pai e da mãe. Né? Às vezes ela vai tropeçar e você tira ela do tropeço. E ela vai crescendo mais um pouco e as pernas vão ficando firmes. Ela começa a andar e ela desvia agora para não cair, não tropeçar. E ela vai crescendo mais um pouco, né? E ela há uma tranquilidade agora. Ela senta no sofá, ela vê a TV tranquila, porque quando era criança ela não conseguia ficar parada. Assim nós somos diante da presença de Deus. E aí vem a adolescência, aonde o refletir da vida, aonde o crescimento emocional está sendo disponível para nós. Aonde a gente começa a refletir quem nós somos, aonde viemos, quem nós vamos viver. Esse é o momento das decisões que a gente vai tomando, às vezes o batismo, às vezes né, uma nova vida. E quando a gente vem na idade adulta, que Deus espera que a gente chegue nessa idade adulta, espiritualmente, aonde a gente não precisa de alguém que vai na cozinha pegar um prato de comida, a gente mesmo faz a nossa comida. Quando que eu sei que eu não sou mais criança, pastor. Quando não dependemos agora do pastor. Onde a gente ora e jejua, e ele nem sabe. Onde a gente pede resposta a Deus. Onde o nosso quarto é nosso altar. A gente não faz só da igreja o altar. Esse é o crescimento espiritual que Deus quer. Deus quer te promover e te abençoar, como ele abençoou a tribo de Levi. Abençoa o seu poder, ó Deus, e a obra da sua mão te agrade.
Fere os lombos dos que se levantam contra ele e o aborrece, que nunca mais se levante. Olha a bênção do Senhor aqui. Fere os lombos dos que os aborrecem. Deus está trazendo essa bênção. Está sobre o tribo de Levi, sim. Então está sobre a tua vida e sobre a tua história hoje. Amém? Vamos guardar essa palavra no nosso coração, inclinar na nossa vida. Irmão, um dia a tua história vai ser passada. Vai ser passada. Você vai estar diante do Senhor. E o Senhor vai dizer, sabe a minha serva? Estava lá naquele dia falando sobre isso. Para que você seja um abençoador de vidas. E você não atentou a ouvir. Queria que fosse mais corajoso e menos covarde. E você não atentou a ouvir. Queria dar pelo conserto, né? Dizê-lo na tua vida. E você não atentou a ouvir. Queria te dizer que eu podia aborrecer, né? Ferir os teus aborrecedores. Mas você não desejou isso. Amém? E que nós possamos ouvir essa palavra. Quando eu olho aqui para Levi, eu penso, né? Aquele, né? Que Deus está abençoando. Deus está dizendo, eu tenho alegria de te ter, Levi. Deus está dizendo isso com essa palavra. Deus está dizendo, sabe os teus inimigos? São meus inimigos. Sabe os teus aborrecedores? São meus aborrecedores. Sabe? Quando você subir no altar, Levi, eu vou contigo. E a minha presença estará através de ti em todos que ali estiverem. Sabe, Levi? Quando você dobrar o seu joelho, a minha graça habitará naquele lugar. Sabe, Levi? Quando te olhares, a tua paz estará no lugar. Olha a bênção do Senhor sobre Levi. Eu quero para a minha vida. E eu creio que você queira para a sua. Amém? Dê lugar ao Espírito Santo hoje, irmão. Que Deus possa te abençoar sobre essa palavra. Seja perfeito como Deus é perfeito. Seja inocente como Deus é inocente. Que inocência é essa, pastora? A inocência do pecado. Que perfeição é essa? De buscar a Deus para ser perfeito como Ele é. Amém? E seja luz, como a palavra de Deus é luz para o mundo. Seja luz. Você está sendo trevas ou luz? Seja luz. Amém?